Hoje eu vou falar, né, sobre um pouquinho mais sobre o corpo dentro da ciência do yoga. Nesse estudo, nós indivíduos, esse pessoinha que somos, é composto por 5 tipos de corpos, né, que são desde o corpo mais denso, que é esse corpo físico que a gente tem, até o corpo mais sutil, né, que é o nosso espírito. E tudo isso é operado pela mente, né? Então, não adianta eu só trabalhar o meu corpo se eu não trabalho a minha mente, né? E não adianta eu só trabalhar a minha mente sem eu reconhecer o meu corpo. Então, a gente começa pelo que é mais palpável, pelo que é mais perceptível, que é esse corpo físico, para ir aos poucos sutilizando, né? E começando a perceber mais claramente as coisas, né? Não só o mundo externo, mas o meu próprio mundo, né? O corpo mental, ele é muito sutil, né? É o corpo dos pensamentos, dos sentimentos. E o que acontece? Às vezes, se eu entrar direto numa meditação, só trabalhando esse corpo mental, pode ser que seja mais desafiador. Por quê? É sutil, é mais difícil de perceber, né? Não está tão palpável que nem esse corpo físico, né? Que eu consigo pegar, que eu consigo tocar, que eu consigo sentir as sensações, né? Então, por isso que dentro do caminho do yoga a gente começa com o Hatha Yoga, né? Que é esse yoga mais do corpo. Só que, gente, isso é só uma partezinha dessa ciência maravilhosa, enorme, que abrange toda a vida, todo um caminho de reconhecimento, de autorrealização, uma filosofia de vida mais profunda. Então, nesse sentido, o corpo é visto como um instrumento de percepção da mente. Então, o que eu faço para perceber esse campo mais sutil? Eu venho primeiro para o corpo, né? Tudo que está no corpo é originado a partir da mente, né? E a mente também é aquele lugar dos pensamentos, das ideias, né, das crenças, dos valores. Às vezes a gente está totalmente desconectado do corpo no mundo mental, que é um mundo de pensamentos, né? Mas se tudo é mental, não é bom, né? Tá nesse mundo é bom, mas com uma percepção do agora, do momento presente, e não em pensamentos que te mantêm aprisionado no passado ou apegado com o futuro, né? Na expectativa da preocupação com o futuro. Então a gente trabalha o corpo porque ele é a presença da matéria no aqui e agora. Então, corpo físico é o corpo mais denso, mais perceptível, mais palpável. E depois tem o corpo energético, que é ativado a partir da nossa respiração, do processo respiratório. É o corpo que sustenta todos os processos internos do nosso corpo. Inclusive, muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre os chakras, os centros de energia, né, do corpo.
e outros pequenos canais energéticos que existem também dentro do corpo. Isso a acupuntura também fala bastante. E tudo isso ativado através da respiração. Então, se eu estou com uma respiração plena, né, viva, meu corpo energético está funcionando bem, né? Segundo corpo, então. E daí a gente vai para o terceiro corpo, que é esse corpo mental. Então, esse corpo de pensamentos, de sentimentos, de ideias, que ele é mais sutil ainda, né? Então, imagina, o corpo físico, denso, consigo pegar. Respiração, já sutilizou um pouco, né? Que é o ar, mas que eu ainda consigo sentir. E depois a mente, os pensamentos, que é mais sutil. Eu não consigo pegar um pensamento, né? Eu não consigo sentir a textura do pensamento. Então, por isso que é tão difícil a gente perceber a nossa mente, perceber os nossos pensamentos, né? E por isso que a gente começa a trazer o que? A mente para o corpo no Hatha Yoga, né? Porque esse corpo é o produto da mente. Então, gente, a respiração serve como esse elo de conexão entre o corpo físico e o corpo mental, né? Então, ela ajuda a estabelecer, a restabelecer, né, essa conexão que muitas vezes não está sendo percebida, né, não está fluindo por conta de uma atividade excessiva da mente sem consciência, né? O problema não é a mente estar em atividade, é a mente estar numa atividade descontrolada, sem percepção, sem consciência de quem eu sou, né, de onde eu estou. Então, a respiração vai restabelecer esse fluxo, né, essa conexão. Por isso que a gente começa, então, com os asanas e com os pranayamas, né? Só que tudo isso, gente, é apenas o início de uma jornada. Depois tem mais 2 corpos que eu não vou falar hoje, né, que são os corpos que trazem um sentido mais profundo para a gente, né, mais sutil ainda, que vai para o espírito. E eu quero focar hoje, assim, então, sobre como a gente percebe o corpo, né? E a maneira como eu percebo o corpo, ela não está associada só ao conceito corpo, né, a definição de corpo, se eu for lá no vocabulário, no dicionário, mas quais as crenças e as experiências que eu tenho com relação ao corpo. Então, a gente vai meio que dando uma limpeza no sistema, né, resetando, clareando algumas ideias, ressignificando, então, essa parte do nosso ser, de acordo com, né, mais alinhados com o estado de presença e de verdade, daquilo que realmente é. Porque às vezes a maneira como eu vejo o corpo, as crenças que eu tenho com relação ao corpo, estão um pouco distantes daquilo que ele realmente é, né? Vamos fazer uma prática, então, rapidinha, de conexão, de percepção do corpo. Então, unindo esses 3 corpos, corpo físico, corpo energético, respiração e o corpo mental, os pensamentos. Aos pouquinhos vai tomando algumas respirações mais profundas, escorregando a sua atenção lá para dentro. Encontrando uma postura confortável
para este corpo. Se possível, com as costas, com a coluna alinhada, ereta. E veja se é possível perceber, sentir a postura que você está neste momento. Como está organizado o corpo para que você esteja nessa postura. Sinta os pés. Perceba como estão as pernas, quadril e o seu tronco. Percebe se ele está realmente alinhado, confortável. Os braços, mantém os braços relaxados. Então, como está o pescoço e o alinhamento? Dos ombros. E a cabeça, como ela se encaixa no pescoço? Qual é a região que inicia essa conexão pescoço-cabeça? Veja se é possível perceber alguma sensação na região da sua cabeça. Talvez temperatura, leveza ou peso. Relaxa um pouquinho os músculos da face, percebendo se existe alguma contração nessa região. E vai trazendo agora a sua atenção para o nariz. Veja se é possível sentir o formato do seu nariz. Então, os orifícios das narinas, por onde entra o ar e também por onde sai o ar. Então, o caminho que esse ar, ao entrar, percorre, entrando pelas narinas, pelos canais das narinas, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E a região onde essas duas correntes de ar se encontram quando inicia a narina mais acima, neste ponto de encontro, onde as narinas se unem. Qual é o caminho que o ar toma? E vai observando esse ar, essa respiração, adentrando todo este corpo. Talvez você perceba alguma região específica do corpo,
então várias regiões, e apenas vai investigando esse processo, como se fosse a primeira vez que você estivesse prestando atenção a isso. E aos poucos, veja se é possível sentir a respiração em todo o corpo. Então, como no início, fazendo um check nas partes do corpo, volte a perceber se é possível reconhecer respiração, prana, energia nos pés, nas pernas, quadril, tronco, tanto na parte da frente quanto de trás do tronco. Perceba a respiração. Também nos ombros. Talvez um pequeno movimento nessa região aconteça por conta dessa respiração. Então, escorregando para os braços e mãos. Veja se é possível reconhecer, perceber respiração nestas partes. Então, lá no pescoço, onde localiza-se a traqueia, lá na região da nuca, região que conecta a coluna ao crânio. Também respira nessa região. Também existe prana. E toda a cabeça. Respira neste corpo energético, prana, maya kosha, corpo de respiração. Perceba esse corpo respirando, pulsando. A energia que vibra com a respiração, que é um processo natural de todo ser vivo. E neste momento, quando você está totalmente presente no corpo, atento à observação, o seu pensamento está no aqui e agora. O seu corpo mental está presente. Está perceptível. É possível reconhecer o pensamento no corpo.
E assim, corpo, mente e respiração unidos, integrados, presentes, vivos em ti. Sentindo-se maior, sentindo-se presente e vivo, conectados com a vida. Aos poucos, vá finalizando essa prática, suavemente elevando as pálpebras, continue a perceber o corpo, perceba se a sensação, observa se a percepção do corpo aumentou, diminuiu ou permanece a mesma, agora com os olhos abertos. Então, respirando um pouquinho mais profundo. Finalizando a prática com essa consciência de si. Namastê e até a próxima.